Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa Confinamento com Lucro. Esse programa foi desenvolvido para ajudar pecuaristas a sair do zero ao lucro no confinamento. Eu sou Marcelo Souza, médico veterinário, e hoje nós vamos conversar um pouco sobre preço de bezerro, sobre oportunidade. E agora? Quem colheu bezerro agora em maio? Quem se programou e está com bezerro aí e com essa queda no preço? E aí? Qual é a saída? Quem está nessa situação realmente se enrolou? Realmente está olhando aí para a margem, está olhando aí para o lucro, está preocupado sem saber o que fazer? Muito bem, hoje nós vamos conversar sobre isso aqui no programa, sobre uma oportunidade para você que está com bezerro aí prontinho, muito bem criado, pronto para ser entregue. Agora, a gente que está na pecuária, a gente que está no campo, a gente trabalha de todo dia a dia, não tem sábado, não tem domingo, não tem ceia de Natal, não tem ceia de Réveillon, porque a boiada no coxo tem que comer. E a boiada no coxo come sempre uma ceia de Natal, viu, seu João? Porque a verdade é que a gente tem que tratar da melhor forma possível e todo dia a dia. E a gente que está nessa jornada já faz tempo, já sabe muito bem que dá trabalho. E aí chega nessa hora e é realmente difícil lidar com esse momento, porque a gente está aí num período realmente de apontar para baixo a queda do bezerro aí em muitas regiões do Brasil. E eu mesmo, durante a minha história aí de campo, de líder de fazenda, já vi muita gente acabando com plantel de vacada boa, engordando uma vacada boa por causa de queda de preço de bezerro, acabando com o plantel inteiro, saindo da cria. Bom, e às vezes parece que não tem mesmo opção, né? A gente se vê nessa situação e no momento que começa a baixar e a gente sabe que o gráfico está para baixo e a ladeira abaixo, e aí é muito difícil realmente lidar com essa situação. Agora, pensa, você que faz cria, que está aqui com a gente hoje, pensa o quanto é difícil, por exemplo, fazer a reprodução andar bem, andar redondinha, botar um programa de ATF para funcionar aí na sua fazenda, o tanto de conhecimento que tem que ter de gente envolvida, além da parte da nutrição, a parte da cria tem um ponto a mais, que é a parte da reprodução. E você que é veterinário, você que tem um veterinário, você que tem uma equipe que trabalha aí, sabe que realmente é um desafio muito grande essa parte. Agora, além de tudo isso, a gente ainda tem mortalidade de bezerro, né? Então a mortalidade lá na cria é muito maior que a mortalidade dentro do confinamento, por exemplo. E nesse momento que a gente está nessa situação, então, realmente eu sei que é muito difícil, começa a ficar meio desesperador assim. Agora imagina se você tivesse uma opção para parar de sofrer com isso. Para além trabalhar duro sim, ok, produzir bem, ok. E na hora que dá uma invertida no preço, você tem uma opção para realmente não ter mais esse tipo de problema. Tem um caminho diferente para essa bezerrada toda que está aí pronta para ser entregue, né? Então, o que a gente vai falar aqui hoje é mudar o tipo de mercadoria que você vai estar entregando, né? Nós vamos falar sobre uma estratégia do que fazer quando o preço do bezerro cai. Agora, pensa aí comigo, me diz uma coisa. Por que isso acontece? Por que de vez em quando realmente a gente tem uma inversão de preço? É por causa da China? É por causa do abate de fêmea? Por que isso acontece? Qual é a principal causa de a gente passar por situações onde realmente os preços caem e a gente vê o nosso lucro indo por água abaixo? Por que isso acontece? Uma vez eu fiz um curso lá em Carapó, Mato Grosso do Sul, e eu aprendi uma coisa muito importante lá que explica esse momento que a gente está passando hoje. Bom, hoje eu vou conversar então de uma saída, né? O que fazer nesses momentos difíceis, lembrando que tudo nessa vida é oferta e demanda. A gente vive num sistema que compra e vende. Então, quando tem muita coisa sobrando, muita oferta, o preço tende a cair. E aí, quando o preço tende a cair, a gente tende a ter menos oferta. E aí, a gente vai ter uma inversão da relação de oferta e demanda. E aí, o preço volta a subir. Então, essa parte de oferta e demanda é o que coordena os preços no mercado. Essa é a lei que faz com que o preço caia ou suba. E tem vários fatores que estão envolvidos aí nesse meio do caminho, né? Eu não vou falar aqui hoje, não vou explicar
para vocês. Não vou entrar em detalhe do ciclo pecuário, tem muita gente que contesta e fala que não acredita, que não é isso, que é só manipulação que acontece. Muito bem. Enquanto a gente está vivendo uma situação meio difícil, de preço caindo lá para baixo, né, seu João? O que a gente pode fazer de diferente? Qual que é o convite que eu tenho aqui hoje? É exatamente isso que nós vamos falar. Não considerando bezerro do tarde, bezerro do cedo, programas nutricionais diferentes para entregar esse bezerro num determinado momento. Não é isso que a gente vai falar aqui hoje. Nem sobre o que compensa você comprar hoje em dia, por exemplo, para fazer nutrição de bezerro, para fazer nutrição de confinamento. Nós vamos falar que existe uma oportunidade dentro do mercado, nesse momento que começa a ficar apertado para algumas realidades, tem uma oportunidade para outras. Tem algumas pessoas que nesses momentos difíceis sempre enxergam melhor essa oportunidade e tem a chance de ganhar mais dinheiro. Agora, para fazer isso, a gente tem que fazer diferente do que o amigo faz, viu, seu João? Não é só ir lá e fazer a mesma coisa, não. A gente vai precisar agregar valor nesse animal. Agregar valor nesse animal, e isso funciona bem para quem faz em pequena escala. Não estou falando aqui que eu vou dizer, funciona só para quem tem 1.000, 2.000, 10.000 bezerros. Não. Isso funciona bem para quem vai fazer também em pequena escala. Então, se a gente parar e olhar para o mundo hoje, olhar para ver o que está acontecendo lá nos Estados Unidos, a gente vai ver que teve uma redução importante na produção de carne americana nesse ano. E aí, o que vai acontecer no ano que vem? Se a gente teve o maior abate de fêmeas lá e com produção de carne menor lá nos Estados Unidos, o que vai acontecer no ano que vem? O mundo vai precisar de carne. Aonde a turma vai vir buscar carne? Então, se você, que nesse momento está assustado com esse preço de bezerro, começa a querer sair da atividade, começa a querer vender, diminuir vaca, ao invés de fazer uma coisa diferente disso, quando chegar lá na frente e a oportunidade estiver pronta, batendo as portas, talvez o senhor não tenha os animais necessários para aproveitar o momento. E é lógico que eu não estou falando aqui de não eliminar as matrizes que são ruins, de não trabalhar um pouco essa parte de genética, né? Melhoramento genético do rebanho, importantíssimo. Se a gente está investindo bastante em nutrição e tem animal que não responde, a gente tem que dar outro destino para ele. Não é isso que eu estou falando, não. Eu estou falando aqui em não assustar com essas variações que vão acontecer sempre. Mas não assustar como, Marcelo? O que eu faço então para evitar, para não perder dinheiro agora? Bom, eu vou contar aqui um exemplo de uma fazenda aqui na região de Bauru. Eu vou falar exatamente as coisas, como acontecem lá em números médios, para te dar uma ideia do que pode ser feito com esse bezerro. Com esse bezerro que estava prontinho aí para ser vendido, que foi muito bem criado e que agora, com uma queda importante no valor do bezerro agora ou daqui para frente, não vai compensar mais, começa a entrar numa zona de prejuízo. Como é que a gente pode fazer uma receita bacana? Bom, então, o primeiro ponto eu já comecei a falar um pouquinho agora há pouco. O primeiro ponto é pensar que eu preciso melhorar a minha genética, sempre. De várias formas, talvez você tenha alguns programas já instalados aí na propriedade de melhoramento genético, talvez você faça de uma forma simples, mas o importante é entender que de alguma forma eu preciso estar sempre com o animal um pouco melhor, buscando melhorar a minha genética. Depois eu preciso entender que eu tenho que ter uma suplementação adequada a pasto, porque tudo que vai acontecer com a vida do animal inteiro, desde quando ele está lá na barriga da vaca, já deve ter ouvido falar de programação fetal. Muitos nutricionistas já têm falado isso, preparando o bezerro lá desde a barriga da vaca, para ele chegar lá na frente e conseguir me entregar um retorno melhor. Só que nesse momento, em vez de vender esse bezerro, eu tenho uma outra saída. Para agregar valor nesse bezerro. Então, estou trabalhando no melhoramento genético, agora eu tenho uma suplementação importante sendo feita a pasto, ao invés da suplementação convencional, um outro tipo de suplementação, que me bota esse bezerro mais pesado, mais cedo, para me ajudar a encurtar o ciclo. E depois que eu desmamei esse bezerro, e esse exemplo que eu vou falar aqui hoje é lá da HE Prime Farm, lá em Bauru, aqui no município de Avaí, na verdade, né, vizinho de Bauru, né?
Lá na HI Prime Farm, então, esses animais, eles são suplementados com uma ração, com uma quantidade de 1% do peso vivo, enquanto eles estão no pasto, no clip feeding, e aí são desmamados num peso muito bom, vamos falar 280 quilos de média de peso de animais desmamados, às vezes dá mais de 300 inclusive, e aí eles passam de 60 a 90 dias num período de adaptação para entrar no coxo. Como é que é feita essa adaptação? Essa adaptação é feita com uma dieta, onde tem uma inclusão um pouco maior de volumoso, mas já acostumando o animal a comer concentrado. E aí, isso pode ser feito de várias formas. O objetivo dessa adaptação é preparar esses animais para comer no coxo, para acostumar a comer no coxo e preparar o rumen desses animais para responder bem às dietas de confinamento. Nesse momento, eu estou preparando as papilas ruminais, eu estou fazendo uma modificação no rumen para realmente levar esses animais a ter uma boa resposta lá na frente. E aí, finalmente, esses animais vão para o confinamento. Sim, esses animais que eu poderia vender, eu preparo eles de uma forma rápida e mando para o confinamento. Mas, Marcelo, e a recria? Cadê a recria? Como é que nós vamos fazer isso sem recria? Vai botar animal leve lá? Lembra que esse animal já está sendo preparado desde antes e agora, com uma adaptação bem feita, ele vai para o coxo e vai muito bem no coxo. E esses animais são abatidos com 14, 16, 18 meses de idade, dependendo da era desse animal. Então, nesse momento, eu consegui ter um destino importante para a bezerrada. E é o que acontece lá na fazenda, com ganho de peso acima de 2 quilos por dia, lá no confinamento, lá na HI Prime Farm. Bom, agora, por que você que está aqui com a gente hoje, que veio procurar aqui uma ideia, uma informação, considerando que você tem bezerro e quer engordar esse bezerro, ou melhor, quer ter um retorno melhor desse bezerro em momentos que o preço cai muito? Por que parece tão difícil engordar? Por que é uma coisa que às vezes está longe da realidade do que eu faço hoje? E aí eu olho para aquilo de uma forma assim, caramba, o que eu vou fazer para engordar a bezerrada? Mas não dá certo, Marcelo. Mas meus amigos, todo mundo que fez tomou fumo, não deu certo, perdeu dinheiro, engordar é difícil, é arriscado, porque aí a hora que chega na hora de vender os animais, a arroba cai também, Marcelo. E aí, eu saio de um problema e vou para o outro. É isso mesmo que acontece, seu João? Negativo. A gente tem algumas formas de evitar todos esses problemas que eu falei aqui hoje. Mas eu sei que isso vai vir na sua cabeça, porque é uma coisa que realmente você pode não estar acostumado. E eu vejo muita gente tomando tinta mesmo com engorda, porque realmente não fez dificuldade, não sabe o que comprar para tratar, não sabe que não tem necessidade de ter equipamento tão caro para começar a engordar boi, de comprar, de ir lá investir um baita dinheiro num vagão misturador, construir uma estrutura maravilhosa e aí daí esse investimento que foi feito ali ser muito alto e atrapalhar todo o meu resultado. Além de tudo, eu sei também que pode ser que você pense aí, que pode ser que na tua região isso seja uma realidade, mão de obra, muito difícil, Marcelo, eu nunca fiz isso, vou começar a engordar boi, e quem vai me ajudar? Aqui eu não acho gente boa para trabalhar não tem jeito. E finalmente, que você também pode estar pensando aí que tem uma dificuldade para chegar num ganho de peso bom. Então, quando a gente pensa em fazer uma coisa diferente do que a gente faz, é normal. E eu vejo muita gente passando por essa situação de dúvida, de incerteza, de realmente falar, Marcelo, se eu fizer isso, tem uma chance de eu tomar uma tinta danada. Agora, esses problemas acontecem porque normalmente o sistema de engorda que você vai aplicar aí na fazenda, ele não está adequado à experiência da tua equipe, à experiência da turma que vai entregar esse sistema de engorda. Então, quando eu tenho eu opto por um sistema de dieta, um sistema de engorda, e a minha turma não está preparada para entregar esse sistema de engorda, aí a chance de não dar certo é muito grande mesmo. Então, o primeiro problema que acontece é exatamente esse. E aí eu vou lá, olho a dieta do meu amigo que engorda boi, converso com ele, faço uma visita na fazenda dele, ele me passa todas as quantidades, me passa a fórmula, e aí eu vejo dando certo para ele, só que o que dá certo para ele não é necessariamente o que vai dar certo para o senhor aí, seu João. Não é isso que vai funcionar aí. Por que não vai funcionar? O senhor vai tentar ter o mesmo resultado. Agora,
O problema é que os funcionários do senhor muitas vezes não vão conseguir entregar essa dieta dessa forma como ela deve ser entregue. Então, quando a gente fala não conseguir entregar a dieta, eu quero dizer assim, problemas que vão desde a seleção do que eu vou comprar, resolvi essa parte, depois problemas relacionados ao como eu vou fazer a mistura dessa dieta, como eu vou entregar essa dieta, a quantidade de dieta que vai ser entregue. Afinal de contas, engordar boi bem é conseguir saber o tanto de nutriente que eu estou entregando todo dia no coxo. Então, desse jeito, realmente não dá certo. Aí você vai falar assim, Marcelo, fui lá, fiz um investimento, comprei, fiz um coxo maravilhoso, botei um dinheiro ali, ficou ótima coisa e não andou. Porque muitas vezes eu não tinha uma previsão assertiva do ganho de peso que eu precisava ter para pagar aquele investimento, do ganho de peso que eu precisava ter para fechar a conta naquele ciclo. Quando eu falo em fazer um investimento, uma construção, em investir em infraestrutura pesado no confinamento, eu tenho que ter um payback, né, que a gente fala, projetar um tempo de pagamento. Essa estrutura vai ser diluída durante anos. Será que esse é o melhor caminho mesmo? Já investir pesado em estrutura para resolver isso, para dar um destino legal para a bezerrada? Eu vou mostrar para vocês que não é esse o caminho certo. Eu vou dar uma ideia aqui melhor, de forma simples, que dá resultado. Vamos lá. Uma outra coisa que também acontece, eu vejo que é uma causa de problema das pessoas que tentam engordar bem e não conseguem, é porque a pessoa tem uma expertise, o seu João tem uma expertise em criar bem animal. Ele sabe criar, ele aprendeu a criar bezerro. Então, toda a parte de estação de monta, IATF, cuidado na hora que o bezerro nasce, pionada correndo campo para curar bezerro, fazendo um bom acompanhamento, sabendo fazer um CRIP, ele é expert nisso. E às vezes, quando a gente tem um nível de conhecimento importante numa área, a gente acha que consegue transferir para outra. E aí a gente pode ir para um sistema que é muito mais complexo do que realmente é possível ser feito naquele momento. E falando no que é possível ser feito naquele momento, vou responder o comentário aqui do Jaider. 2 quilos por dia, uma meta muito difícil de ser alcançada. Ele perguntou aqui no Instagram para a gente hoje. Quando a gente começa um sistema de engorda, primeiro, a gente precisa aprender um passo a passo. Para chegar nos 2 quilos por dia, Jair, precisa sim de um entendimento maior do tipo de animal que você está lidando, do histórico desse animal e do tipo de dieta também. Então, são várias coisas juntas. E às vezes, com 1,7 kg, por exemplo, você já tem um resultado muito bom. Mas quem já está no 1,7 kg significa que pode começar a olhar para os 2 quilos. E é isso que é importante dentro da engorda. A gente tem que sempre olhar o próximo passo, porque no decorrer dos anos a margem vai estreitando, vai ficando um pouco mais difícil ganhar dinheiro. Então a gente sempre tem que estar olhando o próximo passo. Aumentar o ganho de peso, reduzir os dias de confinamento, ter um giro maior, errar menos, ter mais previsibilidade, repetibilidade. Conseguir sempre fazer o mesmo número ou muito próximo do mesmo número. E aí a gente tem uma operação que se repete. E se repete, sempre vai acabar dando lucro lá na frente. Bom, mas quando a gente fala em erro, por exemplo, que impede, né, quem está entrando para confinar agora, que impede o pecuarista de ter lucro no confinamento, eu tenho que lembrar que escolher uma dieta de uma forma adequada para a realidade, para quem está começando, é o primeiro passo. Bom, o primeiro passo é escolher os animais. Eu tenho que saber escolher, tem que ter alguns critérios de avaliação para escolher os animais, para fazer uma análise de viabilidade. Vou voltar a falar um pouco disso mais para frente. Mas falando em dieta, eu tenho que acertar no tipo de ingrediente que eu estou escolhendo, porque às vezes eu não estou entregando uma quantidade boa de nutrientes, e nutriente é o que de fato vai fazer o animal ganhar peso, energia, proteína, minerais, aditivos que modulam a fermentação ruminal, muito importante para esses animais ganharem peso. Eu posso também não estar entregando a quantidade certa em termos de matéria seca, a quantidade de matéria seca necessária para aqueles animais por vários tipos de erro. Eu posso ter alguns problemas na silagem.
que muitas vezes jogam o resultado para baixo, leva a problema de consumo, problema de manejo de coxo, problema digestivo nos animais. E esses problemas digestivos nos animais muitas vezes levam a subacidose, acidose, timpanismo. O principal problema não é, na verdade, assim, são duas coisas. Quando eu tenho um problema clínico evidente, é seríssimo, o impacto é maior, mas eu estou enxergando o que está acontecendo. Na maioria das vezes, o problema é subclínico, ou seja, eu não consigo perceber muito bem uma subacidose, por exemplo, a não ser que eu esteja acompanhando o consumo desses animais, a não ser que o confinamento esteja na minha mão, que eu esteja acompanhando score de fezes, aí eu consigo pegar um problema assim discreto. E esses problemas que são discretos, mas acontecem frequentemente durante o ciclo todo de engorda, esse tipo de problema é o que leva o resultado lá para baixo. É o que maceta o lucro, porque eu não percebi e ele veio me incomodando ali um pouquinho durante o ciclo inteiro de confinamento. Bom, mas Marcelo, se é tão fácil assim, que nem você está falando, se eu tenho uma ótima opção de pegar a bezerrada, fazer uma adaptação, levar para o coxo da maneira certa, se é tão fácil assim, como é que seu João não conseguiu engordar os bezerros dele? Por que será que alguns pecuaristas não conseguem engordar bem? O que garante o lucro da engorda? Se eu te fizer essa pergunta hoje, o que garante que você vai ter lucro na hora que fechou e que se propôs a engordar os animais? A primeira coisa que garante esse lucro na engorda é o planejamento. Planejamento é uma palavra que às vezes parece um pouco distante da nossa realidade rural, da nossa realidade de fazenda, de sítio, de chácara, de pequena propriedade, mas que também é negócio. Planejamento significa eu vou olhar tudo que eu vou precisar naquele período para levar aqueles animais até o determinado ganho de peso necessário para me trazer um resultado econômico bom. Então a primeira parte é a análise de viabilidade, ou seja, para aquele tipo de animal que eu tenho para comprar, ou melhor, para aquele tipo de animal que eu tenho na minha propriedade, já que eu estou com a bezerrada ali, eu tenho uma projeção de ganho de peso, eu tenho um tempo que esse animal vai passar engordando ali, e lá no final, o tanto que eu vou conseguir, o preço que eu vou conseguir vender esse animal. Então, primeiro, uma projeção de resultado bem feita, uma projeção de ganho de peso bem feita, uma variação muito pequena no tipo de trato que eu estou fornecendo. Comprar os insumos de forma antecipada, se for possível, dependendo da quantidade de animais que eu tenho, com alguns contratos, de alguma forma me planejar para comprar esses insumos e finalmente olhar lá na frente, no momento que eu vou vender esses animais e pensar num mecanismo de proteção de preço de venda desses animais. Então, eu estou desde o começo me planejando quanto vai ser o ganho de peso de acordo com aquela dieta, porque eu tenho um programa de formulação ou eu tenho uma ideia, dependendo do tipo de dieta que vai ser aplicada aí na sua propriedade, a previsão de ganho de peso é mais fácil de acontecer, quando eu não dependo de variação de volumoso, por exemplo. Então, ó, o Max falou aqui pra gente, fazer uma boa lavoura de capim, que é um alimento barato aqui no confinamento. Quando a gente fala em capim, Max, a gente pensa em pasto. E aí tem muitos sistemas que ensinam a engordar com capim picado ou com silagem de capim. Mas aí a gente tem uma variação muito importante, porque a cada momento que se passa, se há uma silagem, ela pode estar totalmente bem fermentada, bem feita, com processo de ensilagem completo, ou ela pode estar variando sempre. Então, quando eu falo em usar capim nesse sistema, que eu estou pegando animais que vieram da cria e que eu preciso terminar rápido, a melhor opção é aquela que não varia muito esses animais, ou seja, não varia muito o resultado que eu vou ter nesses animais. Quando eu uso capim, eu dou uma chance para o azar enorme, porque eu dependo de água muitas vezes, eu dependo de níveis nutricionais, e a dieta não fica efetivamente ou necessariamente adensada em energia para me levar a um ganho de peso rápido. Então, quando eu olho em capim, eu penso mais em cria, em recria, e eu vou usar, por exemplo, naquele momento de adaptação, da bezerrada desmamada para levar até o coxo adaptar, eu vou precisar muito de capim. A hora que chegar no coxo,
aí a gente já tem uma metodologia um pouco diferente. Então, capim é bom? É bom para uma determinada fase. A hora que eu preciso de resultado rápido, realmente eu tenho que pensar melhor qual estratégia eu vou usar com o menor risco possível, com a menor chance de dar errado. E a menor chance de dar errado é quando não varia, quando eu sei exatamente o que eu estou colocando no coxo. Então, dentro desse pensamento que eu preciso ensinar, ou preciso passar para vocês um sistema que funcione e que seja simples, fácil e que tenha baixa dependência de volumoso, porque nem todo mundo tem espaço para plantar capim, por exemplo. E nós estamos falando aqui em intensificar, em botar esses animais no coxo. Então, baixa dependência de volumoso, com poucos ingredientes na dieta para diminuir a chance de erro, muita coisa para misturar, muito lugar para armazenar diferentes tipos de ingredientes, muito mais chance de erro, muito mais chance de variação. Eu preciso trabalhar com variação mínima na dieta. E, finalmente, eu preciso pensar em ajustar de forma mais fácil possível a quantidade de matéria seca no dia a dia. Então, por exemplo, um confinamento que já roda, que tem um operacional com 500, com 1.000 animais e que é expert em fazer silagem, e independente do tipo de silagem que ele está fazendo, ele também sabe fazer controle de consumo de matéria seca. Ele sabe o quanto ele está colocando de matéria seca por baia e sabe muito bem fazer leitura de coxa, ajustar em 3, 5% a quantidade, trabalhar de uma forma muito ágil para ter certeza que a curva de consumo desses animais vai ser muito boa. Se você já tem essa expertise, se você está numa situação dessa hoje, você já entendeu essa dinâmica de controle de consumo de matéria seca. E ainda assim, em alguns momentos, você tem algumas surpresas, porque por vários motivos, mas dentre eles porque o volumoso, a própria silagem pode estar com uma aceitabilidade menor, pode estar com uma variação grande de níveis nutricionais e aí o resultado vai um pouco mais para baixo. Quando a gente fala em recria, Max, a história é um pouco diferente. Se você já tem uma história, um sistema para fazer a recria, lógico, recria com capim. E aí até, idealmente, se a gente puder ter no pasto, é até mais interessante do que plantar. E tem muita gente que está usando BRS e com sucesso. O que a gente está falando aqui hoje é assim, eu tenho uma bezerrada lá, eu preciso adaptar essa bezerrada para colocar no coxo o mais rápido possível. E aí, como é que eu vou fazer isso lá no confinamento? Fazendo uma dieta simples, com poucos ingredientes, com uma variação baixa de níveis nutricionais, uma dieta que seja forte. Então, quando eu falo em dieta forte, o que eu penso na cabeça? Eu penso em milho, penso em sorgo, penso em aveia, e hoje nós estamos falando aqui para o Brasil inteiro. Então, se eu for lá para o Rio Grande do Sul ou para Santa Catarina, em algumas regiões da região sul do Brasil, da parte sul do país, eu tenho aveia hoje sendo vendida, sendo comercializada a R$1. Um excelente nutriente para confinamento, que não é a mesma coisa lá do norte do Mato Grosso, que eu tenho milho sendo vendido a 60, 65 centavos o saco. Hoje, no norte do Mato Grosso, quase R$1 o quilo também. Então, quando eu pego esses ingredientes que têm uma densidade energética forte, uma potência, nesse preço, eu faço a conta do valor de 1 tonelada de NDT desses alimentos, eu vou chegar à conclusão que não tem muitas opções melhores, ou não tem quase nada melhor do que o valor do NDT, do milho, do sorgo e da aveia, dependendo da região do Brasil que a gente está falando hoje. Então, partindo por base que eu tenho um ingrediente energético, um bom valor de tonelada de NDT, eu tenho que ter um núcleo para trabalhar, para me dar segurança nessa dieta. Um núcleo para me dar segurança, para possibilitar um bom ganho de peso dessa dieta. Por quê? Que tipo de núcleo, né, você está falando, Marcelo? Um núcleo que tenha, por exemplo, virginiamicina, um núcleo que tenha aditivos importantes para segurar um pouco, para modular a fermentação ruminal, para segurar um pouco os problemas em decorrência de uma quantidade importante de alimentos energéticos, né? E também eu preciso garantir a efetividade, ou seja, a quantidade de partículas ou de fibras efetivas, de FDN fisicamente efetivo nessa dieta, para promover a ruminação, para que esse animal continue saudável. Então, vamos lá, é um passo a passo. Primeiro,
escolhi um ingrediente energético com bom valor de tonelada de NDT. Segundo, estou trabalhando com núcleo bom, tenho fibra efetiva suficiente na dieta para promover a ruminação. Agora eu vou fazer uma adaptação bem feita desses animais. Então, se você está com animais na recria, por exemplo, né, que estão passando por um período na recria, e estou trabalhando uma quantidade muito grande de volumoso na dieta, né? Ou a pasto, ou se eu estou fazendo uma adaptação desses animais para levar no coxo, então os animais estão lá 60, 90 dias, comendo uma dieta muito forte em volumoso, ou seja, com uma quantidade muito grande de volumoso, 45, 50% de volumoso, e introduzindo concentrado aos poucos. Isso é diferente de fazer uma adaptação bem feita a hora que eu vou botar lá no coxo também, porque lá eu já estou aumentando gradativamente a quantidade de concentrado, num período que varia um pouco, dependendo aí do tipo de animal, da resposta desses animais. Não tem muita receita de bolo, mas a cada 3 dias eu deveria ser capaz de aumentar um pouco a quantidade de concentrado nas dietas até chegar na dieta final. Então, uma adaptação gradativa é muito importante. E, finalmente, também pensar na proteção desses animais, na prevenção desses animais contra as toxinas que tem nos alimentos, por exemplo, as micotoxinas que estão presentes nesses grãos energéticos também. E lembrando que a gente está levando uma quantidade muito grande de energia ali dentro, e junto com essa energia que está entrando, vai muitas vezes uma micotoxina ali. Eu preciso trabalhar isso de forma muito importante. Vou responder uma pergunta aqui. O que o senhor me fala na dieta feita com silagem de capiaçu, ração 18% de proteína, deve ser, né? Milho, soja, núcleo, são dietas boas? Inácio, acho que seu nome é Inácio, né? Inácio, milho e soja, não tem o que falar. Farelo de soja é um alimento, assim, sensacional. Os aminoácidos que tem no farelo de soja, o tipo de proteína, a qualidade dessa proteína é muito bacana. O milho nem se fala. Milho não tem o que falar. No preço que a gente está achando hoje milho, dependendo do número de animais que você tem, engorda no milho e no núcleo, não tem nem o que falar. Então, Inácio, esse tipo de dieta que vai milho, soja, ou então, você me falou, uma ração de 18, né? Provavelmente você está dando aí 1,5% do peso vivo de ração e 1% de capiaçu, ou variando um pouco isso, enfim, não sei qual o sistema que você faz. Dá para fechar bem? Dá para fechar bem. E muita gente tem feito isso. Agora, o meu convite é você comparar o quanto você gastou para colocar uma arroba, e aí quando a gente fala em fazer silagem ou capim picado, eu tenho o gasto do diesel e o operacional do dia a dia. Então, se eu estou picando capim dia a dia para levar para o coxo, eu tenho um gasto operacional importante para levar esse capim para o coxo. Então, o mais importante é balancear uma dieta dessa forma, Inácio, é perfeito, é fácil, dá para fazer. Mas o importante é o quanto eu vou gastar para levar isso para o coxo e quanto eu vou botar de ganho de peso. Aí, quanto eu gastei de fato para engordar uma arroba. Eu te digo o seguinte, hoje, com milho e núcleo na fase do coxo, fazendo essas coisas que eu falei de uma forma simples, garantindo a efetividade, com bom núcleo, é muito difícil você ganhar mais dinheiro em outro sistema, porque o milho abaixou muito de valor. E aí quando você tem um núcleo importante, por exemplo, para fazer uma dieta de grão inteiro, ou uma dieta praticamente sem volumoso, de grão moído, a conta fica muito boa. Fica boa e fica rápido o sistema. Então, tem que botar bem na ponta do lápis mesmo, sabe? E grandes operações aí estão trabalhando de forma diferente hoje em dia, olhando para engorda de uma forma diferente do que fazia antes, tentando realmente errar menos, fazer de uma forma mais simples, mais rápida e errar menos. E talvez você que está aqui com a gente agora esteja pensando assim, Marcelo, você me desculpa, mas sempre foi muito difícil conseguir ter resultado bom na pecuária. Pecuária sempre foi muito difícil, mas esse ano está impossível. Por exemplo, o Max falou que lá na região dele o milho está muito caro. Aí, Max, depois você pode até me mandar no inbox, a gente troca uma ideia, eu posso até te ajudar a calcular o valor de uma arroba engordada
sabendo o ganho de peso que os animais vão ter com uma dieta de milho e núcleo. Mas muitas vezes o milho caro é um milho que hoje eu penso a R$ 80 o saco, R$ 90 o saco, e na hora que eu vou fazer a conta pode ser mais difícil. Agora, aí ele me falou, ó, lá do Nordeste, então, tem que parar e fazer a conta. Eu não sei quanto está chegando o milho aí, mas aí a situação muda um pouco. A gente pode ter um outro ingrediente energético aí para te ajudar nesse sentido. Mas sem saber isso, sem botar no papel o tanto de ganho de peso que eu vou ter, eu nunca consigo realmente acertar no resultado final. E talvez você esteja pensando isso de várias formas. Marcelo, isso não está impossível, né? Está impossível, porque na nossa cabeça está um milho de R$ 28 ainda. Não faz muito tempo que custava R$ 28 um saco de milho. E hoje, quando o saco vai por R$ 80, R$ 90, eu posso pensar que não dá certo, que realmente não chega. E aí vem na minha cabeça uma necessidade gritante de abaixar o valor da diária. Como eu tô lá, minha cabeça tá lá atrás ainda no milho de R$ 28. Só que hoje o milho tá 80, 90, por exemplo, em algumas regiões. Não vamos falar do Mato Grosso que tá 65, vamos falar de 80, R$ 90. 90 com 28, a minha cabeça tá muito acostumada ali naquele patamar menor, porque foram muitos anos de pecuária, de engorda, e aí eu tenho uma tendência a buscar reduzir o valor da diária. Só que muitas vezes eu vou gastar mais dinheiro para engordar uma arroba. Mais dinheiro para engordar uma arroba. Agora, quando a gente acerta o sistema, quando a gente escolhe um ingrediente energético, faz a previsão certa, acha uma dieta que a minha turma vai conseguir entregar, que a peonada vai conseguir entregar, aí isso dá certo. O sistema de engorda funciona. E ó, funciona com o Wagner, que hoje está com 50 bois. Funciona com o Tony, que apareceu por aqui, não sei se ele está aqui ainda, mas tem lá, a última vez que a gente conversou, 500 bois. Funciona com o Guido, que está com 1.000 bois. Funciona com o Miro, que está com 5.000 bois. E funciona com alguns boitéis aí, que estão com 50.000 bois. Então, fechar a conta engordando, quando acerta o sistema de engorda, funciona. Agora, em qualquer escala é possível ganhar dinheiro com boi, mesmo com esse valor de matéria-prima que tem hoje. Haja visto que a nossa produção cresce. Então a gente só precisa acertar a mão. Eu dei aqui exemplos para vocês de vários tamanhos de pecuaristas diferentes que ganham dinheiro engordando boi, que ganham dinheiro com boi. Então se o senhor hoje tem bezerro lá e tá caindo o preço e tá com dó de entregar aquela bezerrada boa, perdendo dinheiro, engordar boi no sistema certo, com certeza vai agregar valor no seu produto e vai te fazer ter fôlego para aguentar o momento onde a oferta e a demanda muda e o preço do bezerro começa a subir de novo. Então, seu João, fica calmo, se planeja, faz uma coisa simples, fácil e bem feita, pensa bem antes de queimar rebanho, porque não é fácil fazer melhoramento genético, ficar com uma vacada boa, e daí toda vez que o ciclo vira, eu vou ter que dar eu queimo, eu quero sair, depois eu quero voltar. Essa falta de previsão mata a gente brasileiro, a gente tem uma persistência forte, mas a gente precisa planejar para conseguir passar por essas situações. Bom, então você que está até aqui com a gente agora, pega um papel e uma caneta e anota aí algumas dicas importantes para ficar viável na engorda. Primeiro de tudo, engordar boi no coxo tem que ser igual um relógio que funciona sempre na mesma toada. Relógio atrasa? Relógio que atrasa não adianta, né? Engordar boi no coxo é um relógio, de preferência com poucas engrenagens, mas que funciona bem. Poucos ingredientes na dieta, pouca variação de ingrediente, trabalhando com ingrediente forte, que tem pouca variação, que você consegue ter uma boa previsão de ganho de peso. Fazer uma boa previsão de ganho de peso. Fazer uma adaptação bem feita, sempre com uma dieta forte que entrega resultado, que entrega um bom ganho de peso lá no final. Essa é a forma certa de chegar num bom resultado no confinamento. Saber
fazer uma previsão de quanto você vai investir para de fato engordar uma arroba. Ou seja, o valor da arroba engordada com dietas fortes, com adaptação bem feita, com análise de viabilidade bem feita. Bom, então você que nos acompanha aqui nos nossos canais vai entender cada vez mais sobre como sair do zero ao lucro engordando boi. Na quinta-feira tem mais bate-papo aqui no nosso canal, fica atento. Pode seguir a gente no Instagram, se você quiser, no Facebook, no YouTube. Aliás, para todos vocês que estão com a gente hoje, muito obrigado pela presença, pela companhia. Se você gostou desse vídeo, você pode deixar seu comentário, pode deixar o seu like aqui. Quando você passa a olhar para essa oportunidade de engordar a bezerrada, ao invés de ficar com dó de vender, de abaixar um pouco o valor dela, pensa bem, porque talvez as suas matrizes que estão aí hoje, elas sejam boas e você realmente ganhe um fôlego engordando a bezerrada em vez de entregar por um preço barato todo esse esforço que você teve aí para conseguir produzir bem. Um grande abraço a todos. Lembra que tudo começa dentro da nossa cabeça com um objetivo. E a gente tem que pensar grande, tem que olhar lá na frente. Todo mundo vai querer te jogar para baixo, inclusive as mensagens de WhatsApp, alguns sites aí sensacionalistas. Lembra que a turma ganha dinheiro com notícia, né? Mas você é o único que pode te jogar para cima. Eu espero que eu possa te ajudar de alguma forma. Então, boa noite a todos, fiquem com Deus, um grande abraço e até quinta-feira às 8h30 tem mais. Tchau a todos aí.